Amém. Irmãos, vamos abrir no texto de hoje, que está no capítulo 8 do Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 8. Veremos os primeiros 11 versículos, começando com o último versículo do capítulo 7, que é o 53. É uma frase. João 7, 53. E cada um foi para sua casa. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele. E assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles tentando, para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos, até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhes disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pela tua mesa. Senhor, pela bendita lembrança de que o Senhor pagou todo o nosso pecado. Pela bendita esperança de que, se o Senhor é aquele que nos justifica, quem nos condenará? Senhor, nós damos graças a Ti e agora, com a Tua palavra aberta diante de nós, confessamos que o Senhor é o único que pode ensinar e que desejamos todos aquietar-nos a Teus pés e ouvirmos a Tua voz. Amém. Conduz-nos, Senhor, pelo Teu Espírito. Senhor, concede-nos a Tua graça, Senhor, a Tua liberdade, e fala ao coração de cada um de nós. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, irmãos, o plano de voo hoje é o seguinte: nós vamos começar considerando algumas coisas relacionadas ao texto, logo depois ao contexto, e aí poderemos entrar no texto em si e olharemos, por um lado, a mulher, olharemos os seus acusadores e veremos logo em seguida como é que o Senhor tratou com os acusadores e como o Senhor tratou com a mulher. E aí faremos algumas considerações de caráter conclusivo. Muito bem. A primeira observação me parece que ela é um pouco mais, vou chamar técnica, mas eu acho que é uma boa oportunidade de conversar a respeito disso. Creio que pode ser de ajuda para alguém, né? Vocês observaram que o texto que lemos está entre colchetes. Na minha tradução está entre colchetes. Nem toda a Bíblia traz os colchetes. Qual que é o significado dos colchetes? Né? Ao menos nesta edição, que é a tradução de Almeida, revista e atualizada. Quando algum trecho, ou alguma palavra, ou alguma expressão não foi encontrado no texto grego original utilizado na revisão do texto, mas que estava, por exemplo, na versão original de Almeida, então o pessoal colocou entre colchetes. Okay? Ou dito de outra maneira, esse trecho entre colchetes não aparece em todos os exemplares gregos. Aí talvez alguém pergunte-se, mas não tem um original?
né? Certamente não tem um original, né? Existem cópias e cópias das cópias, cópias das cópias das cópias, né? De modo que os manuscritos mais antigos não são do primeiro século. Esses já não existem mais, né? Então, quando o pessoal encontra um manuscrito do quinto, sexto séculos, coisas assim, já vários séculos adiante, já são considerados muito antigos, né? Então, nesse processo de copiar, né, e transcrever, alguns trechos ficaram de fora, né? Então, alguns manuscritos não têm essa história, né, da mulher que foi flagrada em adultério, né? Essa é a razão dos colchetes. Okay? Isso significa que não está, esse texto não está em todos os manuscritos, né? Muito bem. Agora, por que será que não está em todos os manuscritos? Aí só o Senhor sabe exatamente qual que é a razão. Mas a gente percebe o cuidado que o Senhor teve com a sua palavra, né? E um aspecto que me parece que é comum, praticamente todos os estudiosos que eu consultei têm exatamente a mesma opinião, é que esse trecho não foi um trecho originalmente escrito pelo evangelista João. E existem o que eles chamam de evidências externas, né, que são maneiras com que os textos são citados em outras fontes, inclusive, e a cópia dos manuscritos, e existem evidências internas. A linguagem original no grego desse trecho não bate com a linguagem de João, nem na sua estrutura, nem no vocabulário utilizado. Então, acho que ninguém dos estudiosos discorda de que esse trecho é um trecho que não foi originalmente escrito por João. Mas todos os que eu ouvi se posicionarem são unânimes em crer que esse trecho descreve um fato genuíno, ou seja, esse evento realmente aconteceu. E alguém registrou, e ele apareceu em muitos manuscritos, só não foi João quem o fez, né? E ninguém questiona, né, a inspiração desse trecho. Inclusive, pela maneira com que o Senhor cuidou de preservá-lo, né, eu pessoalmente estou convencido de que ele é inspirado, né? E se é inspirado pelo Espírito Santo, realmente não faz tanta diferença, né, se quem escreveu foi João ou se foi alguma outra pessoa, né? Então, assim, eu creio que essa observação com respeito ao texto e com respeito à questão dos colchetes, ela é importante. Muito bem. Agora, existe um segundo ponto que também será importante para nós, que é o seguinte. Nos manuscritos em que esse texto aparece, nem sempre aparece nessa posição. Em alguns manuscritos aparece ao final do Evangelho de João. E existem alguns manuscritos em que ele aparece no Evangelho de Lucas e aparece no capítulo 21, que é depois do Senhor ter entrado em Jerusalém pela última vez, ou seja, durante a Semana da Paixão. E aí os estudiosos se dividem um pouco. Então, alguns deles acham que esse trecho ele ocorreu nesse ponto da história, como está colocado aqui em João capítulo 8, e alguns outros creem que pode ter acontecido na última semana, né, que é a semana da paixão do Senhor. Mas estão todos de acordo de que aconteceu e é o que está registrado aqui, né? Muito bem, em particular o irmão Campbell Morgan, que é o irmão que, né, temos acompanhado a sequência dos personagens dele, ele é da opinião de que a posição mais correta, mais provável, é essa aqui que nós estamos, que está diante de nós, ou seja, no início do capítulo 8 do Evangelho de João, e nós vamos partir desse pressuposto. É uma hipótese, né? Então, assim, ninguém pode pôr a mão no fogo e dizer o que é, mas é uma hipótese que é plausível e que muitos entendem ser a mais provável. Então, a partir de agora, né, esse texto ele está bem localizado aqui no início do capítulo 8, e isso nos leva, então, nos dá a oportunidade de olharmos o contexto. Então, já falamos a respeito do texto, vamos falar um pouquinho a respeito do contexto. Então, para pensarmos e falarmos do contexto, nós vamos voltar a uma página, né, e vamos ler alguns versículos no
capítulo 7 do Evangelho de João, porque esse é o capítulo que dá o contexto. Né? João capítulo 7, a partir do versículo 1. Passadas estas coisas, Jesus andava pela Galileia. Então os irmãos lembram que Galileia está ao norte da Terra Prometida. Capítulo 8 é uma coisa que aconteceu no templo. O templo está lá em Jerusalém. Então nós estamos falando de momentos um pouco diferentes e geografias um pouco diferentes. Então, passadas essas coisas, Jesus andava pela Galileia, porque não desejava percorrer a Judéia, visto que os judeus procuravam matá-lo. Ora, a festa dos judeus, chamada de Festa dos Tabernáculos, estava próxima. Versículo 3. Dirigiam-se, pois, a ele os seus irmãos e lhe disseram: deixa este lugar e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Versículo 6. Disse-lhe, pois, Jesus: o meu tempo ainda não chegou, mas o vosso está sempre presente. Versículo 8. Subi vós outros à festa. Eu, por enquanto, não subo, porque o meu tempo ainda não está cumprido. Disse-lhes Jesus estas coisas e continuou na Galileia. Versículo 10. Mas depois que seus irmãos subiram para a festa, que festa? A dos tabernáculos. Então subiu ele também, não publicamente, mas em oculto. Vamos parar por aqui, por enquanto. Vamos continuar daqui a pouquinho a leitura no capítulo 7. Então, eu vou lembrar os irmãos de uma localização cronológica, inclusive para conseguirmos sincronizar o Evangelho de João com os evangelhos sinóticos. Né? Existe um evento que é relatado nos 3 evangelhos sinóticos, que não é relatado no Evangelho de João. E é a transfiguração do Senhor. Né? Agora, sem entrarmos em detalhes e assumindo que a transfiguração, que o monte da transfiguração foi o Monte Hermon, então o Monte Hermon está bem ao norte, bem mais ao norte do que a própria Galileia. Ali o Senhor foi transfigurado diante de 3 de seus discípulos. E o Senhor desceu de lá, fez milagres, tratou com gente ali no vale e seguiu em direção à Galileia. Foi descendo do norte, então a próxima região é a Galileia. E muitos entendem, irmãos, que esse é o momento do capítulo 7 de João. Ou seja, capítulo 7 é o que se dá pouco depois da transfiguração, porque os irmãos lembram que ele continuou descendo, possivelmente já indo de forma não pública para Jerusalém. E claro, ele desceu pela Galiléia, que é o que está aqui no começo do capítulo 7, e a próxima região que ele passaria é a região da Samaria. E Lucas, capítulo 9, né, pouco depois da transfiguração, diz que ele não foi recebido pelos samaritanos, porque ele demonstrava na sua face a resoluta decisão de ir para Jerusalém. Então, essa ida para Jerusalém, né, aqueles estudiosos que estudam a cronologia dos evangelhos, dizem que essa foi a ida do Senhor para a festa dos tabernáculos. Okay? Bom, eu vou virar a moeda, mas antes de virar a moeda, vamos então lembrar rapidamente a respeito da festa dos tabernáculos. Então, abra comigo em Levítico, capítulo 23. Vamos rapidamente lembrar da festa dos tabernáculos. Levítico, capítulo 23. Versículo 33, disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel, dizendo: aos 15 dias deste mês 7º, então no meio do mês 7, né, que não é julho, é o mês 7 do calendário deles, né, será a festa dos tabernáculos ao Senhor por 7 dias. Versículo 35, ao primeiro dia haverá santa convocação, nenhuma obra servil, farei 7 dias.
Oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. Ao dia 8º tereis santa convocação. Então era uma festa de 7 dias e fechando com o 8º. Versículo 39. Porém, aos 15 dias do mês 7º, quando tiveres recolhido os produtos da terra, celebrareis a festa do Senhor. Por 7 dias, ao primeiro dia e também ao 8º dia, haverá descanso solene. Agora, preste atenção aqui, isso é importante para nós. Por que chama de tabernáculos? No primeiro dia, tomareis para vós outros frutos de árvores formosas, ramos de palmeiras, ramos de árvores frondosas e salgueiros de ribeiras, e por 7 dias vos alegrareis perante o Senhor vosso Deus. Celebrareis esta como festa ao Senhor por 7 dias cada ano. É estatuto perpétuo pelas vossas gerações. No mês 7º a celebrareis. 7 dias habitareis em tendas de ramos. Então aqueles ramos que eles colhiam, eles faziam tendas, barraquinhas, né? E habitavam ali 7 dias. Todos os naturais de Israel habitarão em tendas, para que saibam as vossas gerações que eu fiz habitar os filhos de Israel em tendas quando os tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Assim declarou Moisés as festas fixas do Senhor aos filhos de Israel. Bom, irmãos, então a festa dos tabernáculos se dava no meio do mês 7. Há pouco tempo, Tiago e André compartilharam conosco a respeito da festa da Páscoa, que era aos 14 dias do primeiro mês, ou seja, há exatamente 6 meses entre a Páscoa e a festa dos tabernáculos, e a próxima Páscoa e a próxima festa dos tabernáculos. Então, no capítulo 7 de João, temos a festa dos tabernáculos. E daí a 6 meses seria a Páscoa. Aquela foi a Páscoa em que o Senhor se deu por nós. Por isso que é comum dizer que o evento da transfiguração ocorreu de 6 a 7 meses antes da crucificação do nosso Senhor. Muito bem. Então, do ponto de vista de cronologia, acho que estamos bem situados. Mas ainda um aspecto que eu quero chamar a atenção com respeito à festa dos tabernáculos. Qual era, naquele ano, qual que era o sentimento, que percorria o povo, durante essa festa? Então, nós paramos a leitura no versículo 10 do capítulo 7 de João, vamos prosseguir, versículo 11, diz: Ora, os judeus o procuravam na festa e perguntavam: onde estará ele? Havia grande murmuração a seu respeito entre as multidões. Uns diziam ele é bom, outros diziam não, antes engana o povo. Então havia muita expectativa com respeito ao Senhor. Não apenas a expectativa, havia partidos, uns eram a favor, outros eram contra, mas o mais grave de tudo é o que nós lemos no versículo 19. São palavras do Senhor confrontando alguns judeus. Não vos deu Moisés a lei? Contudo, ninguém dentre vós a observa. Observa agora essa frase. Por que procurais matar-me? Por que procurais matar-me? Então, irmãos, o ambiente daquela festa era um ambiente em que os judeus já estavam armados, prontos, querendo a todo custo matar o Senhor. Só que havia um problema prático, eles não tinham razões para isso. Então, claro que eles procuraram razões de tudo quanto é jeito. E é curioso aqui, porque isso aqui acho que conecta, eu não vou explorar isso, mas isso conecta com o caso da mulher. Observa que o Senhor é como se tivesse provocado aqueles judeus, dizendo: olha, não vos deu Moisés a lei, mas vocês não observam a lei. E lá no caso da mulher, é como se eles chegassem com a mulher, de repente, e falassem assim: vamos observar a lei de Moisés. Mas não vou entrar nesses aspectos não, mas irmãos, tem material para meditação durante a semana com respeito a isso. Muito bem, versículo 25. Diziam alguns de Jerusalém: não é este a quem procuram matar? Então é muito evidente, irmãos, que havia toda uma decisão que era conhecida das pessoas de que eles queriam
matar o Senhor. Muito bem. Versículo 32. Observe aqui, os fariseus, ouvindo a multidão murmurar essas coisas a respeito dele, juntamente com os principais sacerdotes, enviaram guardas para o prenderem. Então, ao menos prender o Senhor, eles queriam prender. Muito bem, então mandaram os guardas. Versículo 37. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Então, isso aqui vai dizer o seguinte: o que acontece aqui, a partir daqui, já é o finalzinho, no último dia da festa. Versículo 45. Voltaram, pois, os guardas, aqueles que os fariseus tinham mandado para prender o Senhor. Voltaram os guardas à presença dos principais sacerdotes e fariseus, e esses lhe perguntaram: por que não o trouxestes? Responderam eles: jamais alguém falou como esse homem. Então, a tentativa de prender o Senhor também havia sido frustrada. E ali temos mais uma pequena conversa em que, inclusive, Nicodemos se manifesta, e esse trecho termina com essa primeira frase: e cada um foi para a sua casa, mas o Senhor foi para o Monte das Oliveiras. Okay? Muito bem. Então, irmãos, está aqui o contexto, o cenário. Então, estamos prontos para entrarmos no texto propriamente dito e vermos alguns dos seus personagens, alguns dos seus aspectos, né? Então, observe o seguinte: o Senhor foi de madrugada e o texto menciona que havia um povo. Ele ensinava o povo. Então, estava o Senhor, estava o povo, o Senhor sentado, né, ensinando. A postura, né, de ensinar sentado à época demonstrava autoridade. E enquanto o Senhor ensinava o povo, eis que escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério. Uma curiosidade, né, que a palavra escribas nunca aparece no Evangelho de João. Aqui essa é a única ocorrência, né? Ela é muito utilizada nos evangelhos sinóticos, mas não é utilizada aqui no Evangelho de João, a não ser nesse exemplo, nesse caso. Uma das razões porque eles têm tanta certeza de que, não é a única, claro, né, mas isso contribui como evidência de que isso aqui não deve ter saído da escrita de João. E eles levaram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério. Observem que, tenta imaginar a cena. Como é que vocês imaginam a cena? Né? Certamente o pessoal quase que arrastando essa mulher, né? Ela não estava indo de bom grado, né? Eles não foram lá como oficial de justiça, falaram: olha, você gostaria, por favor, de me acompanhar? Nada disso, né? Irmão Campo Morgan, inclusive, imagina que ela estava revoltada, chateada, emburrada, amargurada. E não é difícil de imaginar essa cena, né? Então ela foi ali arrastada por esse pessoal e colocada no meio. Isso não era a prática dos judeus, fizeram isso de forma muito abrupta, né? E colocaram a seguinte questão para o Senhor: mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. Alguns, inclusive, fazem a seguinte observação que me parece que ela é plausível. Como todos eles estavam vivendo os últimos 7 dias em barraquinhas, e quem já viu algumas delas, é uma barraquinha bem mais ou menos só, né? Então, assim, não é muito difícil de imaginar, né, que alguém em adultério pudesse ser mais facilmente pega no ato do que se estivessem morando nas suas próprias casas, né? Mas ali eles colocaram a seguinte questão ao Senhor, e nós precisamos entender por que isso é uma armadilha, né? Eles disseram assim: olha, na lei Moisés mandou que mulheres como essa fossem apedrejadas. A lei não era bem essa não, mas tudo bem, não vamos entrar nesse detalhe não. E aí a pergunta: tu, pois, que dizes? E o próprio texto se antecipa a dizer: olha, esse pessoal não estava preocupado com moral. Também não estava preocupado com a mulher, se eles iam apedrejar a mulher ou não. Eles queriam mesmo era matar o Senhor.
Eles queriam ter alguma razão para prender o Senhor e matar o Senhor. Isso é uma frustração que vem desde o capítulo 5, né? E que talvez foi intensificada durante a festa dos tabernáculos. Okay? Agora, vamos entender por que é uma armadilha. E para entendermos o porquê é uma armadilha, nós vamos olhar o momento em que o Senhor, ele foi julgado. Aí nós vamos entender o porquê que isso daqui é uma armadilha. Então acompanhe comigo. Vamos começar lendo em Mateus capítulo 26. Vamos encontrar o Senhor nas mãos dos seus acusadores. Capítulo 26 de Mateus, versículo 57. E os que prenderam Jesus... Agora, irmãos, lembra que isso aqui é 6 meses depois. Isso aqui já é paixão. 6 meses depois. E os que prenderam Jesus o levaram à casa de Caifás. Então, lembra que eles estavam na casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde se haviam reunido os escribas e os anciãos. Mas Pedro seguia de longe, etc. Conhecemos essa história. Versículo 64. Respondeu-lhe Jesus: Tu disseste, entretanto eu vos declaro, que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: blasfemou. Que necessidade mais temos de testemunhas? Eis que ouvistes agora a blasfêmia. Que vos parece? Responderam eles: é réu de morte. Então aquelas muitas razões e falsas testemunhas, aquelas coisas, aquelas armadilhas que eles foram montando ao Senhor desde capítulo 5 de João, finalmente parece que eles tinham tido alguma saída para as artimanhas dele. Muito bem, capítulo 27, versículo 1. Ao romper o dia... Antes disso, irmãos, se fosse no Antigo Testamento, o pecado de blasfêmia era castigado com apedrejamento. Então, se esse evento tivesse acontecido no Antigo Testamento, eles tinham apedrejado o Senhor ali na saída da casa de Caifás. Ali mesmo, já tinha resolvido o problema. Mas não foi o que aconteceu. Nós temos que entender o porquê. Capítulo 27, versículo 1. Ao romper do dia, todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo entraram em conselho contra Jesus para o matarem. Então ainda estão pensando como que eles vão executar a pena capital. E amarrando, levaram-no e o entregaram ao governador Pilatos. Agora, nós vamos pegar a história nesse ponto, só que o registro no Evangelho de João. João capítulo 18, nós vamos pegar a história nesse ponto. Que João vai nos dar algumas informações importantes aqui. João capítulo 18, versículo 28. Depois levaram Jesus da casa de Caifás, então vocês estão lembrados que eles estavam lá, para o pretório. Era cedo de manhã. Eles não entraram no pretório para não se contaminarem. Gente, é muita hipocrisia, né? É muita hipocrisia. Eles estão procurando razões para matar o Filho do Homem, o Cordeiro de Deus. E eles não querem entrar no pretório para não se contaminarem, porque era a festa da Páscoa. Olha que coisa. Olha que ponto que chega a religião do homem. Então Pilatos... Bom, deixa eu acabar de ler o versículo. Então eles não entraram no pretório para não se contaminarem, mas para poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu para lhes falar e lhes disse: que acusação trazeis contra este homem? Responderam-lhe: se este não fosse malfeitor, não o entregaríamos. Veja bem, até malfeitor eles tentaram vender essa imagem a respeito do Senhor. Respondeu-lhes, pois, Pilatos: tomai-o vós outros e julgai-o segundo a vossa lei. Nós vamos falar muito hoje a respeito de julgamento. Então aqui ele fala assim: vai e julga vocês de acordo com a lei. Observa a resposta. Responderam os judeus: a nós não nos é lícito matar
ninguém. Em outras palavras, nós já julgamos e determinamos que a pena é a pena capital. Só que nós não podemos matar ninguém. Irmãos, quando Israel estava no período debaixo de Roma, somente a lei romana podia determinar e executar a pena capital. Então, assim, os judeus não podiam mais executar a pena capital por apedrejamento. Então, quando eles apedrejaram Estevão, eles quebraram a lei romana. Okay? E aqui o versículo 32 nos explica, né, que isso foi para que se cumprisse a palavra de Jesus, significando do modo por que havia de morrer. O Senhor morreu crucificado, conforme já estava previsto no Antigo Testamento. Porque ele morreu debaixo da lei de Roma. Muito bem, então lembra dessa frase: a nós não nos é lícito matar ninguém. Agora voltamos para João capítulo 8, nosso texto, e entendemos qual é a armadilha que foi construída para pegar o Senhor. Quando eles falaram assim, a lei de Moisés diz que devemos apedrejar, tu pois que dizes? Então vamos imaginar que alternativas o Senhor teria. Se ele dissesse, é isso mesmo, estou de acordo com a lei de Moisés, temos que apedrejar, ele imediatamente estaria contrário à lei romana sob a qual eles operavam. Então ele poderia ser facilmente acusado de traição. Por outro lado, ele poderia dizer o seguinte: não podemos, não nos é lícito, né, executar a pena capital. E aí a acusação seria: olha, esse cara está contra a lei de Moisés. Né? Então, eles imaginaram que tinham colocado o Senhor numa bela sinuca de bico. Né? Vamos observar a beleza, irmãos, da resposta do Senhor para essa turma. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Ele não falou uma palavra até esse ponto. Se fôssemos nós íamos fazer uma arrazoada a respeito da lei de Moisés, outra arrazoada a respeito da lei romana, íamos tentar explicar e dizer que dava, que não dava, a gente ia se atrapalhar todo. O Senhor, na sua sabedoria, não mencionou nem a lei de Moisés, nem a lei de Roma. Aliás, não mencionou nada, ele se encurvou e escreveu na terra com o dedo. Mas o versículo 7 nos diz que eles insistiram na pergunta. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: agora o Senhor vai dizer uma palavra a eles. É uma palavra tão conhecida, uma frase, a gente tira um jargão ali, né? O atirar a primeira pedra vem daqui. Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. Como dizendo: olha, vocês acham que o problema é não termos a permissão de Roma? Quem vai ter permissão aqui é quem estiver sem pecado. Né? Uma outra curiosidade a palavra que no grego é traduzida por sem pecado aqui, é uma palavra só, aparece somente aqui no Novo Testamento, e ela é muito mais forte do que sem pecado. É como se aquele que não for sem pecado, aquele que não tem pecado em si, não é só a questão do ato, mas a questão da natureza pecaminosa. E o texto diz que ele voltou a se inclinar e continuou a escrever no chão. E aí, tocados pela consciência, a começar dos mais velhos, indo até os mais novos, eles foram saindo um por um. Eles perceberam que eles não atendiam aos requisitos que o Senhor havia determinado para que se pudesse executar a pena capital. Né? E eles, movidos pela consciência, foram se retirando um a um. Então, irmãos,
a forma com que o Senhor tratou com aqueles acusadores foi dupla. Primeiro, na forma de ações. Por 2 vezes ele se inclinou e escreveu com o dedo no chão. E nós vamos falar disso mais ao final. E também lhe deu uma palavra. E a palavra foi muito simples. Ela não se referiu nem à lei de Moisés, nem à lei de Roma, nem a nada. Simplesmente disse, ok, quem for sem pecado, que atire a primeira pedra. E o texto diz que eles saíram, e quando o Senhor se levantou, ele só viu a mulher, né? Versículo 10, erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais, além da mulher, perguntou-lhe. Ou seja, esse texto sugere, nem todo mundo concorda com isso, mas sugere que até o povo que estava ali ouvindo, aproveitou e saiu de fininho. Aquela palavra do Senhor, irmãos, mexeu com todos. Mexeu com todos. Ou seja, nem aqueles que não acusavam a mulher, acho que aproveitaram e falaram assim, olha, é a nossa chance, vamos sair agora. Né? Muito bem, mas irmãos, que coisa impressionante. A mulher ficou. Para pensar isso daí. A mulher que talvez tenha sido levada para lá, arrastada, à força, era a chance dela também ir embora. Mas ela não foi. Alguma coisa no Senhor, e certamente é o seu amor, a sua postura, a sua palavra, a atraiu e não permitiu que ela fosse embora. Como que sentindo de que Ele pode perdoar o meu pecado. Se eu tenho alguma esperança, é Ele. Muito bonita essa observação, irmãos. Aquela mulher poderia ter ido embora, e não foi. Estava só o Senhor e ele, e ela. E ali estava o único que, por ser sem pecado, poderia ter apedrejado aquela mulher. Mas também não fez. Né? E aí ele perguntou para ela, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela, ninguém, Senhor. Então disse Jesus, nem eu tampouco te condeno, vai e não peques mais. As únicas palavras que encontramos registradas dessa mulher são essas aí, ninguém, Senhor. E é difícil imaginar a mulher falar essas palavras, né, de maneira amargurada ou revoltada, né? O Senhor a chamou de mulher, que era uma palavra muito especial. O Senhor chamou Maria, sua mãe, de mulher. Era uma palavra de carinho, de respeito, para uma mulher que, em princípio, já havia perdido o respeito das pessoas. Né? E um aspecto muito importante, irmãos, é que em nenhum momento desse texto, em nenhum momento do texto, o pecado da mulher é questionado. Nem por ela, nem pelos acusadores, obviamente, porque os acusadores estavam acusando, nem o Senhor. Se temos alguma certeza, é de que ela era culpada. Ela era culpada. Muito bem, isso nos leva à questão do julgamento. Então, quero gastar um tempinho com isso, e com isso já vou começando já para os finalmente. Né? Irmãos, versículo 15. Vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. Vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. A palavra julgamento, esse julgar, aqui no grego, é a palavra crino. Crino, só crino. E a palavra que encontramos no texto da mulher não é julgar, é condenar. E é catacrino. E a ideia é pronunciar um julgamento contrário à pessoa. Ou dito de outra maneira, depois de ter realizado um julgamento, manifestá-lo, expressá-lo de forma antagônica, contrária à pessoa. Catacrino. Então, quando ele pergunta assim, ninguém te condenou, ele usou a palavra catacrino. Depois ele disse, nem eu tampouco te condeno. Usou a palavra catacrino.
No versículo 15 fala assim: eu a ninguém crino, eu a ninguém julgo. E aqui eu vou voltar à história do contexto, que é uma hipótese que mais de uma pessoa mencionou, e eu acho que ela é curiosa. Diz o seguinte: o evangelista João teve um discípulo que é considerado um dos pais da igreja, que é o Papias. Ele nasceu em 60 depois de Cristo e morreu em 150 depois de Cristo. Esse evangelho, a gente imagina que ele tenha sido escrito ao final do primeiro século. Então, Papias, quando o evangelho foi escrito, ele talvez já tivesse 30, 40 anos de idade. Muito bem. E ele era discípulo de João. E se tornou bispo em Hierápolis. Hierápolis é uma cidade que fica ao sul da Turquia. Muito bem. O que se conta de Papias, entre as muitas coisas? Que ele colecionava eventos sobre a vida do Senhor, que eram preservados, seja pela tradição escrita, seja pela tradição oral, e ele pegava esses eventos e os utilizava como ilustração de ensinamentos do próprio Senhor, registrados no cânone, ou seja, nos textos dos evangelhos. E acredita-se que esse trecho, né, que a gente chama o evento da mulher adúltera, ele escolheu esse trecho para ilustrar esse versículo 15. Era a versão ilustrada do ensinamento do versículo 15. Por que isso? Porque em muitos manuscritos, esse texto, né, do capítulo 7:53 a 8:11, aparece na margem. E na margem, alinhado com o versículo 15. Então, como dizendo, olha, essa história ilustra, né, essa atitude do Senhor de não julgar. Muito bem? E com o passar do tempo, copia daqui, copia dali, as pessoas, alguns acabaram introduzindo esse trecho que estava na margem em alguns pontos dos evangelhos, hein? Ou no capítulo 21 de Lucas, ou aqui no capítulo 8 de João, em alguns manuscritos aparece ao final do evangelho de João. Muito bem? Então, mas nós precisamos ainda gastar um tempinho nesse eu a ninguém julgo. João capítulo 12. João capítulo 12, versículo 47. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo. Agora, preste atenção a esta frase. Porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Irmãos, mas é muito evidente que o Senhor aqui está se referindo à sua primeira vinda. Ele estava falando da sua condição naquele momento. Depois os irmãos podem olhar no capítulo 5 de João, versículo 27, diz o seguinte, que o Pai deu a ele autoridade para julgar, porque ele é o Filho do homem. Irmãos, vem julgamento pela frente, e quem julga é o Senhor. O Senhor vai julgar a igreja, o Senhor haverá de julgar as nações que estiverem vivas, haverá de julgar os mortos, e esses juízos acontecem em momentos diferentes. Eu não sei quanto disso o Mário, quando ele fala das parábolas, das profecias, talvez ele mencione isso. Já mencionou algumas coisas. Então, irmãos, o Senhor haverá de julgar sim. Mas nós estamos falando do primeiro evento, nós estamos falando da primeira vinda. E aqui ele deixa tão claro, eu não vim para julgar. Veja que ele não disse, eu não farei julgamento. Ou eu não julgarei. Ele disse, eu não vim para julgar, eu vim para salvar. Essa é a história daquela mulher, né? O Senhor não a julgou naquele momento, não a acusou naquele momento, porque ele havia vindo para salvar. E eu vou terminar depois, daqui a pouquinho, vou voltar a esse ponto, porque nós precisamos fechar uma questão importante e recorrente. Mas antes, a título de curiosidade,
quero fazer duas menções aqui. Eu não vou ler os textos por questões do tempo, mas os irmãos poderão ler isso durante a semana. Da mesma forma com que nós encontramos nesse texto o Senhor se curvando, escrevendo com o dedo no chão, no Antigo Testamento também encontramos, né, a mão de Deus, né, escrevendo, o dedo de Deus escrevendo. Então não há como não associar uma coisa à outra, mas coloco isso para os irmãos meditarem durante a semana, eu trago isso talvez mais como uma curiosidade. Primeira vez que encontramos menção ao dedo de Deus escrevendo é com respeito às tábuas da lei, né? Que lá diz, escritas pelo dedo de Deus, em tábuas de pedra, né? Isso está em Êxodo. Muito bem. Então, quando aqueles acusadores foram ao Senhor e diz, na lei, Moisés nos diz que as mulheres como essas têm que ser apedrejadas, e o Senhor se curvou e escreveu com o dedo, talvez como indiretamente dizendo para eles, lembre-se que essa lei que vocês estão citando aí, foi escrita por Deus. O padrão é o padrão de Deus. O coração tem que ser o coração de Deus. O propósito tem que ser o propósito de Deus. Não é a lei de Moisés, é a lei de Deus, que foi dada por intermédio de Moisés. Muito bem. E o versículo 7 diz que como insistissem na pergunta, então o Senhor deu aquela palavra, quem dentre vós estiver ou for sem pecado, seja o primeiro que atire pedra, e versículo 8 diz que ele voltou a escrever, né, com o dedo. E a próxima vez que encontramos o dedo de Deus escrevendo, os irmãos lembram de Daniel capítulo 5. Aquele momento do banquete, Belsazar havia feito um grande banquete, e durante o banquete, diz que na parede em frente onde ele estava, na caiadura, ou seja, na parede branca, apareceu uma mão como de homem e escreveu uma mensagem. Ele ficou todo horrorizado. Os lombos se caíram, os joelhos bateram um no outro, e ele não entendeu aquela mensagem. E por fim levaram Daniel à presença do rei. E Daniel disse, olha, eu vou dizer o que te dá a interpretação. E inclusive ele diz que realmente Deus lhe fez saber. Como dizendo, aquilo vem de Deus. Essa mensagem vem de Deus. Mene, mene, tekel, parsim. E eu vou ficar só com a parte do meio, tekel. E tekel significa pesado foste na balança e achado em falta. Uma tradução talvez mais literal é pesado foste na balança e achado leve. Então, a ideia de uma balança de pratos, de um lado, o propósito de Deus, o coração de Deus, a lei de Deus, e do outro lado, a gente. E essa balança nunca pesa favorável a nós, nunca. Pesado foste na balança e achado em falta. Isso foi só para aquele rei perverso. Irmãos, quando Paulo em Gálatas fala da maldição da lei, você sabe por que é a maldição da lei? A lei não é maldita. A lei é santa, é justa, é pura, é boa. Mas é porque ela nos mostra o nosso pecado. E diante da lei, a lei de Deus, a gente pode não tropeçar aqui, tropeça ali. Sempre que formos pesados na balança de Deus, seremos achados em falta. Então, quando o Senhor voltou a se curvar, e eles insistiram na palavra, é como se o Senhor dissesse assim, vocês têm certeza que vocês querem falar de lei? Vocês têm certeza que vocês querem discutir isso nesse nível, no nível da lei? Porque se vocês forem pesados na balança de Deus, vocês também serão achados em falta. E foi isso que a consciência lhes acusou. Irmãos, isso é verdade para cada um de nós. Então devemos tomar muito cuidado, a maneira com que nós utilizamos, né, a lei. Né? O Senhor disse, olha, com a medida com que julgardes, sereis julgados. Né? E com tanto de misericórdia com que a gente lhe dá,
nós seremos lidados. E eu vou precisar de muita misericórdia. Então é bom que eu também exerça muita misericórdia. Muito bem, mas vamos terminando. Eu vou fazer duas menções. Uma delas é o seguinte: nós precisamos resolver um problema. E esse problema é um problema recorrente em todas as questões que o Senhor lidou. E um problema, assim, filosófico. Como é que uma mulher culpada, que ninguém questionou a culpa dela, né? O Senhor pode dizer, vai em paz, vai, não peques mais. Que história é essa? Né? Será que o Senhor estava varrendo o pecado dela para debaixo do tapete? Nem pode, né? Nem pode. O Senhor não pode fazer vista grossa ao pecado. Muito antes, pelo contrário. Né? Então, como pode? Como pode deixá-la, né? Embora, e assim como ela, tantos e tantos e tantos outros casos. E o que eu vou falar é verdade em todos eles. Né? Então, nós precisamos... Existe uma questão fundamental aqui que precisamos entender. E como já mencionamos em tantas outras ocasiões, esse quebra-cabeça só tem solução na cruz do Calvário. Só lá. O irmão Campbell Morgan aqui diz uma coisa que eu achei muito bonita. Ele disse que no momento em que o Senhor disse para essa mulher, nem eu tampouco te condeno, ele estava se colocando entre a mulher e o pecado dela. E ele pôde dizer isso para ela, porque ele levaria aquele pecado. Aquele pecado de adultério e tantos outros, e todos os que ela cometeu e cometeria, idem para nós, o Senhor levou sobre o seu corpo, sobre o madeiro, nos diz 1 Pedro. Okay? Mas vamos lembrar dessa palavra, catacrino. E vamos pegar um texto muito amado de todos nós, em que ela aparece também, Romanos capítulo 8. Estou de olho no relógio, não pretendo passar muito das 9 horas. Romanos capítulo 8, versículo 33. Quem intentará catacrino? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É quase que a cena da mulher com os seus acusadores aparece aqui. No nosso caso, nós não somos apanhados por aquela turma nas barraquinhas, né? Mas o inimigo, irmãos, ele vê as nossas barraquinhas da segunda, da quarta, da quinta, e sabemos que ele é o acusador dos irmãos, ele vai diante de Deus. Talvez como aqueles judeus, né? Chegando diante de Deus, fala assim, olha, e aí, olha aqui, olha que vergonha. Irmãos, e ninguém vai dizer que nós não somos culpados. Somos culpados, mas essa não é a questão. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Por que que Deus pode justificar, irmãos? É porque pode varrer de baixo, fazer de conta que não aconteceu? A gente tenta fazer isso, né? Quando alguém erra contra a gente dá um tapinha nas costas, fala, não preocupa não, vamos esquecer. A gente tenta, às vezes até consegue. Deus não tem essa história. Ele precisa punir todo o pecado, porque ele é Deus justo, Deus santo. E a resposta é no versículo 34. Quem os condenará? Quem os catacrinou? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Irmãos, essa é a resposta. É por isso que o Senhor pôde dizer àquela mulher, nem eu tampouco te condeno, porque Ele morreu por ela. Ele morreu por ela. Ele morreu por nós. E Ele ressuscitou por nós. Então, quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Último versículo. João capítulo 1. Aqueles que, porventura, não souberem esse versículo de memória ainda, eu sugiro que você faça o propósito, não muito grande, não muito ousado, de ao longo dessa semana memorizar esse versículo. É um versículo só. Lindo versículo.
Versículo 14, o testemunho de João. Ele observou o Senhor em todos esses eventos. E veja o que ele diz. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Essa é a primeira vinda do Senhor. A encarnação do Senhor. Ele veio salvar o mundo. Ele está fazendo referência a isso e diz que ele habitou entre nós. Como? Qual que foi o padrão de vida do Senhor? Cheio de graça e de verdade. Irmãos, se tem algum lugar que nós claramente conseguimos enxergar isso, é nesse evento da mulher. Porque o Senhor lidou com ela com infinita graça, mas em nenhum momento ele faltou com a verdade. O Senhor é assim, é cheio de graça e cheio de verdade. Quando a gente tenta exercer graça, por vezes a gente falta com a verdade, e às vezes quando a gente resolve agarrar na verdade, a gente estrangula o irmão, estrangula a irmã e falta graça, né? Mas o Senhor, com toda a sabedoria, com toda a graça e toda a verdade, lidou com essa situação. Então, como que termina esse versículo? Isso explica, vimos. Normalmente os comentaristas imaginam que quando João fala o plural, a primeira pessoa do plural, ele se refere a todos os apóstolos. Pode ser. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Irmãos, a pergunta é, será que nós vimos a glória do Senhor? Observando como que ele procedeu, não é difícil de ver a glória do Senhor. Né? Vemos a graça, vemos a verdade, e certamente vemos a sabedoria e a glória do Senhor. Ficam aí algumas sugestões de meditação para os irmãos ao longo da semana. É um texto tão lindo. Né? O irmão Campbell Morgan diz que, eu discordo dele, mas eu vou dar a opinião dele, que essa história da mulher é a mais linda que tem no Evangelho de João. Eu, pessoalmente, prefiro algumas histórias do domingo de ressurreição. Mas eu não deixo de achar linda essa história, né, do Senhor com a mulher que foi apanhada em adultério. Que o Senhor fale no nosso coração, que Ele nos conforte. Irmãos, e foi tão bom observarmos como o Senhor nos conduziu durante a mesa, porque a ênfase foi no perdão dos nossos pecados, no Senhor levando sobre si as nossas iniquidades. Né? O Senhor não nos condenando porque Ele morreu por nós e Ele ressuscitou por nós. E, portanto, não pesa mais acusação sobre aqueles que estão em Cristo Jesus. Quando estamos em Cristo Jesus, Ele pesa a balança e a balança equilibra. Porque Ele tem densidade, Ele tem o peso certo. Nós não, nós sempre seremos achados leves. Vamos orar. Pedir ao Senhor que confirme, né, a palavra no coração de cada um, de acordo com a necessidade que só Ele conhece. Senhor, nós bendizemos o Teu santo nome e Te damos graças mais uma vez, Senhor, pelo perdão dos nossos pecados. Amém. Senhor, o tamanho do nosso pecado só pode ser avaliado ao observarmos o tamanho do preço que o Senhor teve que pagar. Como Te bendizemos, como Te damos graças. Te adoramos, Senhor. Te bendizemos pela Tua sabedoria. O Senhor é cheio de graça e de verdade, e cheio de glória. Glória como do unigênito do Pai. Bendito o Teu santo nome. Amém. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.